Tem que ser. Não, Pode ser, não. sem máscara, senão não se ouve. Não. Sim, quem fala tira a máscara. Já vou pôr a minha outra vez. Já estamos todos vacinados, mas pronto. Temos de ter cuidado. Eu tenho aqui um papelinho para ler, para ser rápido, para não me perder. Mas gostava também de contar uma pequena história, porque no fundo estas coisas vivem de histórias também, e ela vai dar diretamente ao livro, que é uma história, que é um episódio que passou por mim, que se passa em 2003, quando uma editora do Porto, infelizmente já desaparecida, me solicitou uma opinião sobre um livro de música que pudessem editar, mas fosse um livro de referência. A editora tinha um certo peso. Um livro de referência. Eu, nessa época, tinha feito vários concertos com o Zé Mário e estava a fazer ensaios para participar no CD do Zé Mário, que veio a ser editado em 2004, o Resistir a Vencer, que eu acho que foi o último que o Zé Mário, tirando depois os Três Cantos, em 2000. E os inéditos. Os inéditos. Isso é diferente. Isso é diferente. Portanto, ele teve a possibilidade de participar nesse CD. O que é que eu quero dizer com isto? Que durante os ensaios e durante as conversas, no meio dos ensaios, havia sempre o Zé Mário, ele sabia teoria musical. E tinha uma competência que a maior parte vários cantautores não têm, que é conseguir passar as partituras da sua própria música. Eu não sei se os presentes têm essa ideia, mas uma boa parte, por exemplo, o José Afonso, já há bocadinho o José Moças referiu, o Rui, que não sabia, o José Afonso sabia muita música, não tinha, era aquela competência para passar. O Adriano era outro, não é? Há histórias muito engraçadas. Eu referi uma dessas do Adriano, que um dia teve uma inspiração, chegou às 3 da manhã à casa do Nisa a bater-lhe à porta para ele passar uma música que tinha inventado naquela altura e não conseguia passar a papel. E há coisas assim engraçadas. Portanto, o José Mário sabia. E isso levou-me a propor à editora editar as partituras do Zé Mário. Ele não tinha tudo escrito, mas era um trabalho que podia ser feito. A editora concordou, maravilha, e quando eu fui falar com o Zé Mário, ele disse: nem pensar. Eu não quero as minhas partituras editadas antes de serem editadas as partituras do mestre. Era assim que o Zé Mário se referia ao José Afonso. Portanto, este nem pensar, eu já nem faço considerações sobre o caráter do Zé Mário, mas mostra o caráter do Zé Mário. E aquilo a consideração que ele tinha pelo Zé. E assim foi. Portanto, a editora concordou, e por isso é que nós, os quatro, portanto, o Zé Mário estava em Lisboa, começou a trabalhar sozinho, eu e o Otávio fizemos uma equipa e o João Luís trabalhou sozinho. E começámos a trabalhar nas partituras do Zé Afonso, ou seja, pela primeira vez havia uns maduros que estavam a ver em notas musicais os sons e as figuras musicais da obra gravada, toda a obra gravada do José Afonso. Por isso é que eu estou a falar, por isso é que eu contei este episódio, porque é aí que nós começámos a ver, e em particular o Otávio, tinha já um trabalho de investigação sobre o Zeca, começámos a ver um pouco o outro lado do José Afonso. Começaram as surpresas. Eu agora vou ler um bocadinho para não me perder, não temos muito tempo. Isto passa-se já em 2004, ano em que começou o trabalho de transcrição. O Otávio diria no prefácio do livro de canções, assim se chamou o livro que veio a ser editado em 2010 só, já não foi pela editora do Porto, entretanto foi pela Cília Alvim, não pela primeira editora, que entretanto foi extinta, mas por uma editora de Lisboa, e passo a citar o que dizia o Otávio, que ele repete depois aqui neste livro. Arrumar José Afonso na gaveta da canção de intervenção é não compreender que a dimensão da sua obra está ao nível do que de mais importante se fez na música popular do século XX. Ora, esta universalidade que já conhecíamos e reconhecíamos, aparecia-nos agora, ao transcrevermos a música em papel pautado, aparecia-nos, dizia, sob uma nova dimensão, a das técnicas composicionais.
voltando ao Zé Mário, dizia-nos este, e disse-o também em público várias vezes, que todos os anos ouvia, pelo menos uma vez, todas as canções do Zeca. E que de todas as vezes conseguia ouvir algo de novo. Para nós, ao escrevermos tal música em partituras musicais, era a surpresa de nos depararmos com as escalas da música ocidental, com os modos da antiga música grega, que estão na origem das escalas da música ocidental, com os compassos simples, compassos compostos, mudança várias vezes de compasso na mesma canção. Aqui cito, por exemplo, de sal de linguagem feita, mudança de tonalidades dentro da mesma canção. E dou ainda outro exemplo. Em geral, um compositor, ao compor uma canção, arruma em duas partes, a parte A e a parte B, seguindo-se um refrão, ou, em muitos casos, a parte B, fazendo de refrão. Pois bem, mais de metade das canções do Zeca tem apenas a parte A, mas não são de modo algum, como eu acho que toda a gente reconhece, aquilo que vulgarmente se chama um sol e dó. Não são. E aqui está um dos aspectos do gênio de José Afonso. Sendo que muitas vezes a parte B é preenchida por um instrumental ou pelas famosas cacofonias tão características de José Afonso, de que serve o exemplo, de exemplo, o Venham Mais 5, com os seus diri-diri-diri, que toda a gente conhece. E tudo isto numa genial combinatória entre a linguagem musical e a palavra. Aqui há dias o Otávio referiu um aspecto muito interessante destas cacofonias, das quais eu não vou falar, ele terá a oportunidade de abordar esta questão. Para quem dizia o Zeca, que o seu principal ofício era ser professor, e para quem dizia, isto é quase anedótico, mas é ele que diz de si próprio, que conhecia apenas 3 posições na guitarra, a primeira, a segunda e a marcha atrás, isto não é coisa pouca. Era de facto para nós um Zeca ouvido com outros ouvidos e visto com outros olhos. E por isso, no decorrer das horas, dos dias e dos anos, foram quase 6 anos, que levamos nesta transcrição, foi por isso que se nos soltou a fórmula, uma vontade de música, que dá um dos títulos do livro do Otávio. Ou seja, um qualquer sinal, um qualquer encontro, como é o caso da cantiga Mulher da Erva, uma conversa, qualquer circunstância servia ao Zeca para fazer uma cantiga. Não uma cantiga qualquer, mas uma cantiga de José Afonso. Terá sido este novo ambiente sonoro, porque também visual, em notas e figuras musicais, que impulsionou o Otávio a pesquisar mais fundo. Para o Otávio, que conhecia as interpretações literárias, os ditos, os não ditos, as sugestões, um certo ambiente criado em torno do Zeca, muitas vezes à sua revelia, ambiente que este próprio criticava ironicamente, ao referir-se, por exemplo, à bela crítica de música que temos em Portugal, esta era a ironia do Zeca. Para o Otávio, e perdoando a expressão popular, não batia a cara ou a careta. O Otávio meteu-se ao trabalho, aí está o resultado. Não é o resultado de mais uma pesquisa, não é mais um livro sobre o Zeca, que já há muitos, eu atrevo-me a dizer, no confronto com as fontes documentais, no confronto com as interpretações que foram sendo dadas como adquiridas ao longo dos anos. Otávio, através da sua pesquisa de anos e com o suporte, que é uma das diferenciações, da execução da obra do Zeca na sua própria guitarra, pois estamos perante um pesquisador, eu diria até um historiador, que é também músico, atrevo-me a dizer que ele construiu não é mais uma interpretação, mas eu peço desculpa pela imodéstia, mas eu atrevo-me a dizer que está aqui uma verdadeira restituição da obra, da originalidade da obra deste criador genial. Segui, vírgula a vírgula, palavra a palavra, frase a frase, este livro, e fui dando também as minhas modestas sugestões. A Carla Monteiro, que é professora de português, e o Daniel Moreira, da jovem geração de compositores da dita música clássica,
colaboraram interessadamente para o caráter original desta obra, sobre uma obra original e genial. Há bocadinho o Zé Moça já referiu, mas eu não posso deixar de valorizar, como diz o Rui Pato, talvez esteja aqui, eu creio que está mesmo o José Afonso completo, portanto leiam-no, que desta vez o Zeca não fica zangado, agradece.